Alô Rondônia! Alô Rondônia, aqui estamos de volta, como fazemos todos os finais de semana, trazendo para vocês assuntos da nossa terra, da nossa amada Rondônia. Que terra mais querida é essa? E nós estamos agora com você aí, pelo canal 58 da Record News, pela Sky no canal 358, pela TV a cabo no canal 17 e a partir de amanhã, domingo, estaremos no Gente de Opinião, com a gravação, o VT completo, daqui para Rondônia, para o Brasil e para o mundo, via internet. Hoje nós vamos bater um papo com um sujeito que vocês conhecem e tenho certeza que gostam. É um cara muito legal, um cara decente, um cara trabalhador e que entrou numa fria. Tinha tudo para ser um personagem de grande futuro, entrou numa fria. Nós vamos falar sobre isso. Vereador Marcelo Reis, é um prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, Sérgio. Obrigado pelo convite. Agradeço ao telespectador por essa oportunidade de estar aqui e a gente falar um pouco sobre essas ações que a gente tem feito como vereador, agora no terceiro mandato. Pois é, Marcelo, vamos começar por aí. Você era um cara, começou como subordinado do subchefe do chefe. Trabalhou, batalhou, chegou às câmeras de TV e acabou conseguindo um mandato de vereador. Foi reeleito quando estava no auge de uma possibilidade de dar um salto na sua carreira política, e nós vamos falar sobre isso com mais detalhe, acabou sendo envolvido numa operação policial. O que aconteceu, Marcelo? Não sei. Não sabe até hoje? Até hoje eu me pergunto por que aconteceu, por que fui preso. Essa pergunta eu fiz no Ministério Público, fiz no Judiciário, fiz para os delegados, fiz no veículo de comunicação onde eu trabalho há 17 anos e não tive resposta até hoje. Mas não é uma coisa estranha? Olha, o sujeito que tu tivesse a maior votação proporcional para um vereador na região norte. Até hoje, eu acho que ninguém superou esse número. Não superou. Né? Eu fui reeleito. Foi reeleito com essa votação. Estava caminhando para uma eventual candidatura a deputado e quem sabe mais à frente a prefeito. E daqui a pouco tu aparece num camburão da polícia. Por que isso, Marcelo? Sérgio, o que é impressionante disso tudo é o seguinte. Eu fui vereador reeleito. Uma reeleição só se alcança aquele que faz um bom trabalho. É verdade. E trabalhei os 4 anos, de 2009 até final de 2011. Muito bem, em 2012, a minha reeleição me consagrou com 4.537 votos. Isso é reflexo do trabalho. Se não tivesse um bom trabalho, a população, o eleitor, não ia votar. Eu fui o vereador reeleito mais votado de toda a região norte e da história de Rondônia. Nós não temos nenhuma outra votação aqui em Rondônia que alcançou esse tanto de voto. Bom, e de repente, quando a gente começou as atividades, eu digo, gente, porque eu e minha equipe, num trabalho só, nós ampliamos o trabalho. Nós constituímos umas ações para a comunidade com o objetivo esse que você citou, de ser deputado e agora, em 2016, eu ser candidato à Prefeitura de Porto Velho. Era esse o planejamento. Eu cumpri meus 4 anos de vereador, fui para a reeleição de vereador, ganhei a reeleição mais votada da história, seria deputado para ser o prefeito agora. Aí, de repente, como você disse, eu estava no camburão. E a pergunta que você faz, eu faço. Por que eu fui preso? Por quê? Porque eu entendo assim, eu trabalho com polícia há 25 anos. Eu fui editor de polícia no jornal de grande circulação no estado durante muito tempo. Apresento um programa policial lá na emissora de televisão que eu trabalho. E eu sei que para prender alguém você tem que ter a materialidade do crime. Algo que comprove a participação daquela pessoa no crime. Se não tem, por que vai prender? Você pode muito bem, eu suspeito que o Sérgio Pires cometeu o crime, eu vou investigá-lo. Agora, cercear a tua liberdade, um direito constitucional... Cercear a liberdade. Bater na tua casa às 6 da manhã. 6 da manhã dizendo, não, o senhor está preso preventivamente na vara de delito de tóxico, que eu entendo que é traficante ou envolvimento com tráfico. Eu nunca tive participação. Eu não fumo, não bebo, não uso droga, não faço nada. Por quê? Por que diabos passar por uma situação dessa? E aí, meu irmão, teve aquela situação. Graças a Deus, acabou. O Ministério Público entendeu que não tinha nada a ver com financiamento de campanha, não tinha nada a ver com tráfico de drogas, não tinha nada a ver lá com quadrilha de A ou B ou C, que não importa o caso. E o que eu tive de denúncia foi para justificar por que uma pessoa que era parente de um dos envolvidos tinha trabalhado no meu gabinete. Ora, o que tem a ver uma coisa com a outra? Mesmo que essa pessoa tivesse, se tivesse ou se teve participação em algum crime, ele responde pelo CPF dele. O que eu achei estranho foi a vara de delito de tóxico ter envolvido num crime e não teve nenhum dos cartões citados naquela operação sujo de cocaína. Nada de cocaína e bota o pessoal
no crime de tráfico de drogas, pô. Isso é um absurdo, é um abuso de autoridade, ao meu ver. Mas como é que a sequência, a polícia, a investigação, polícia, Ministério Público, Justiça, todos, foi uma sucessão de erros de todas essas instituições? Eu não vou entrar no mérito. Não quero entrar no mérito. Mas o que tem hoje? Nós somos convidados, não sou eu, como a maioria do pessoal que foi envolvido naquela operação, a ter um SUSIS. Eu achei interessante para acabar, porque eu ia entrar no processo de eleição novamente e consagrei-me de novo reeleito vereador e não queria. Então, assinamos um SUSIS, a maioria. E isso estagna o processo por ali. Mas o prejuízo é impagável. O prejuízo moral, não digo apenas o moral. Se alguém que fez com maldade, para tentar fazer a maldade, não só apenas contra mim, contra outras pessoas que foram envolvidas naquela operação. Sua família, seus amigos. Aí você tem que pensar na família da pessoa, porque hoje no Brasil, ser político é sinônimo de bandido. Hoje no Brasil, por conta do cenário todo, a pessoa que resolve ser candidato a um cargo eletivo ou se manter um cargo eletivo, a sociedade, boa parte da sociedade, esse cara é político. Eu não sei o que é pior, se é o cara ser um assaltante, um traficante, ou outra situação que vai, como eu diria, desfazer da família, vai provocar uma insatisfação familiar social, do que você ser político. É complicado. Então, talvez por conta disso tudo, a gente tenha vivido esse cenário. Ter quando tu então foste reeleito com aquela votação estupenda, proporcionalmente a maior da região norte, só para você ter ideia, telespectador, o vereador mais votado na última eleição foi o Alex Paletó, com 4.300 votos. 100 votos, acho. 4.100 votos, quer dizer, o Marcelo fez 400 votos a mais do que o mais votado. E agora, nessa reeleição, Marcelo, quando tu fosse falar com os teus eleitores, o que tu disseste para eles? Desde que acabou aquela operação em 2013 e a gente teve o reflexo disso tudo, a partir dali. Então, todo dia ainda mata um leão. Todo dia. Porque é muito fácil você pegar, por exemplo, colocar um exemplo, isso é histórico, você pega um travesseiro de plumas, sobe no prédio mais alto de uma cidade, aqui de Porto Velho, e deixa os ventos apenas espalhar pela cidade. Aí depois diz assim, vai lá colher. É isso que acontece com o político. Vai lá colher, você tem que ir de casa em casa, porta em porta, dizer, não, eu não sou traficante, eu não sou estelionatário, eu não tive campanha financiada, eu não sou criminoso. Isso você tem que estar fazendo de porta em porta, para poder dizer, seu Marcelo, eu realmente, porque a imprensa colocou uma coisa, aí colocaram isso no site e as redes sociais disseminam da forma que acha que é interessante. Quanto mais pejorativo, mais agressivo for a notícia contra um agente político, um agente público, melhor é a notícia. Nós sabemos disso. Vendo pelo lado positivo, Marcelo, uma reeleição nas circunstâncias dessa é uma vitória talvez até maior do que a anterior. E a minha é bem pior, porque, independente dos outros que foram presos, eu sou apresentador de um programa policial. Está na televisão todo dia? Estou na televisão todo dia, vereador no segundo mandato, indo para o terceiro. E aí o eleitor diz assim, meu irmão, aquele cara, como é que pode confiar tanto nele? Quantas senhoras e senhores choraram no momento de minha clausura? Fora minha família. Aí eu tive que ir de porta em porta, tem que ir de porta em porta. Então é muito difícil porque nós damos credibilidade em qualquer tipo de ação policial. Nós somos obrigados a dar credibilidade porque nós confiamos na polícia. Nós acreditamos na polícia. Nós acreditamos nos órgãos de investigação e na justiça como um todo. Aí você pega uma situação, a população diz, não, realmente teve um ato criminoso. E eu me pergunto até hoje, que ato que eu cometi? Qual foi o crime que eu cometi? Eu pergunto para você, como jornalista há mais de 30 anos, dentro do inquérito que rolou, das denúncias todas, qual foi o crime que eu cometi, Sérgio? Tinha acusação, mas nenhuma prova. Qual era a acusação? Me diga. Não sei. Não tinha. Não tinha. Não tinha, mas... Lá dizia assim, pode ter tido a campanha financiada por uma organização. Mas quer dizer que a suposição do pode é crime, pô? Pra prender o cara, deixar o cara cessado da liberdade dele e tentar acabar com a vida moral, política, familiar de uma pessoa, nós temos que ter critério. Ao momento de decretar a prisão de alguém, ao momento de pedir a prisão de alguém. Verdade. Mas deixa eu, Marcelo, para a gente passar de assunto, eu só queria... Para mim, assunto morto, eu só na justiça. Queria te perguntar agora como apresentador de TV. Você ainda acredita com a mesma força quando acompanha, comenta uma notícia policial de a prisão de alguém? Qual é o seu relacionamento com a notícia? Nós somos seres humanos, somos passivos de erro. Qualquer um. Esteja ele no judiciário, no Ministério Público, na segurança pública, no meio político, no meio social, na igreja, em qualquer lugar. Nós somos passivos de erro. Só que a gente não pode julgar o erro de alguém pela instituição.
A instituição Polícia Civil, Militar e qualquer uma delas são instituições sérias. O Ministério Público é sério. Justiça é sério. Se eu tiver algum ato lá na frente tenha que ser condenado, eu quero que seja condenado dentro dos critérios da lei. Dentro do critério da lei. Então o ato, para mim, foi isolado. Aconteceu, já foi. E eu confio e continuo acreditando na polícia. Eu acredito na polícia, como acredito na justiça. Bom, com tudo que tu passaste e essas votações muito grandes, essa última reeleição, que até foi surpreendente, porque a gente achava que todo aquele assunto ia te prejudicar, provavelmente para o futuro todo, e ainda dizem, a gente ouve que tu és uma das pessoas mais poderosas da Câmara. Tu é poderoso mesmo lá, não? No que sentido poderoso? Talvez eu tenha até um pouco de conhecimento, isso, sem demagogia, a mais do que alguns colegas, não todos, porque todos ali a gente tem um apreço muito grande, cada um defende as suas teses de trabalho. Mas ali na Câmara, os colegas vereadores, tanto os antigos quanto alguns novos, atribuem algumas ações administrativas e também de, como eu diria, de fazer um reparo nos atos da casa, e eles atribuem para esse vereador e a minha equipe. Então, isso eu fico feliz que eu não trabalho sozinho, trabalho com equipe. Tanto é que a reestruturação da Câmara ficou a cargo da minha responsabilidade. Nós tivemos um evento ruim na Câmara em outubro do ano passado, quando a casa foi obrigada a demitir todos os assessores comissionados e ficou apenas o vereador no gabinete. Por que aconteceu isso? Porque a gente teve um erro administrativo financeiro por conta de uma decisão do IBGE que apontou Porto Velho com a cidade acima de 500 mil habitantes. A cidade, quando tem acima de 500 mil habitantes, o repasse prefeitura, poder legislativo, vai para 4,5%, e não 5% como era no passado. E nós tivemos um deságio de quase 5 milhões. 4 milhões na época. Imagina 4 milhões dentro de um rol que é a Câmara de Vereadores, dá para fazer muita coisa. E a gente não conseguiu pagar. E agora não. Quando fizemos agora a nova reestruturação, muito antes do processo eleitoral, eu comecei a fazer o processo de reestruturação da Câmara. O Maurício assumiu agora, nosso presidente da casa, com a casa em ordem. Nós deixamos em ordem. A minha comissão, que é a comissão do orçamento, teve essa responsabilidade. E nós o fizemos. Fizemos o seguinte: a Câmara tinha 64 cargos de direção. Nós baixamos para 36. Só os essenciais. Nós trabalhávamos no passado com 600 cargos comissionados. Aí o telespectador diz assim: mas que absurdo, Marcelo. 600 cargos comissionados? Veja quanto tem na prefeitura, quanto tem no estado e quanto tem na Assembleia. Eu tenho informação que só na presidência da Assembleia, posso estar enganado, tem acima de 500, que é do estado inteiro. Então a Câmara tinha aquele percentual. Baixamos para 220. 220. São 10 comissionados em cada gabinete. Eram 25. Deixamos em 10. Alguns vereadores novos ficaram chateados comigo, os antigos também ficaram, mas era necessário para adequar a folha. E o fizemos, foi necessário, e está sendo bom para a administração e é bom para a sociedade. Trazer o Marcelo aqui é um prazer, primeiro, porque a gente consegue esclarecer as coisas. Segundo, porque o cara fala direitinho, ele é um cara que não tem que esconder, é transparente, e tem certeza que fala a linguagem que você gosta. Sem frescura, sem aquele mimimi que a gente não aguenta mais. Marcelo, o senhor é o relator do orçamento do município. Sabe como é que está a situação financeira. Como é que está a situação financeira? Eu não queria ser o prefeito desse momento, não. Não queria ser o Wildo Chaves, não. Não desmerecendo o prefeito, tenho um apreço muito grande pelo seu trabalho. O conheci como promotor de justiça. Estou admirando a sua postura como político. Não é fácil. O senhor tem aí um abacaxi enorme para estar descascando e tratando dele. Mas em parceria, eu acho que aí é o momento de ter a união. Câmara dos Vereadores, a sociedade e a prefeitura. O orçamento de Porto Velho, ao longo dos anos, para vocês entenderem em casa, nós tivemos uma evolução, ou seja, um crescimento, numa média de 100 milhões por ano, da gestão do então prefeito Roberto Sobrinho, passando para Mauro Nazif. Já no meio do mandato de Mauro Nazif, nós começamos a decadência. 100 milhões por ano era evolução, Sérgio. De 2016 para 2017, Hildon Chaves tem 1 bilhão 375 milhões para trabalhar. Nossa, é um volume vultuoso. Mas ele teve apenas 0,49% de crescimento. Menos de 0,5%. 7 milhões apenas. Nós tínhamos uma evolução de 100 milhões, agora teve um aumento de 7 milhões. Menos de 0,5%. E quanto que deu a inflação? A inflação de 2016 para 2017 ficou em 6,5%. Mais os indexadores, você trabalha com 8,5%. Aí você tem as perdas naturais.
O prefeito já assumiu a prefeitura com desastre financeiro. O que ele tem que fazer? Reinventar como a gente reinventou na Câmara, para poder manter a folha em dia, ter a despesa de pessoal e de custeio. A prefeitura hoje gasta em torno de 750 milhões com folha de pagamento. O restante disso aí é para custeio. O que é esse custeio, Marcelo? É para trabalhar os recursos da saúde, é para trabalhar os recursos da educação, é para fazer a infraestrutura básica. Saneamento, iluminação, encascalhamento, asfaltamento de ruas. Consegue-se fazer? Tem que buscar reinventar, buscar recurso financeiro. E agora eu soube que o recurso que é para vir para Porto Velho, existem deputados federais querendo levar para o interior, e recurso é destinado para cá, para ajudar na infraestrutura da cidade, e o prefeito vai ter que buscar esse mecanismo. Então nós temos um problema sério entre o orçamento nosso e a gestão prefeitura. Marcelo, tu é da terra, conhece os caboclos. A gente fala caboclo como elogio, né? Tu é o caboclo. Beiradeiro. É o beiradeiro, então. E quando tu vai à cata dos votos, à busca do voto, tem que botar o sapato na lama e tu vê como a nossa capital está abandonada. Por que ela está tão abandonada assim, Marcelo? É assim, a gente tem sucessivos erros do passado, e não vamos aqui culpar prefeito A, secretário B. Na verdade, é um conjunto de ações, eu me incluo nela. Porque se a cidade vai mal e eu sou um agente político, eu tenho responsabilidade por ela também, Sérgio. Claro. Você tem responsabilidade como apresentador. Sabe o que me dói? Às vezes eu vejo um programa de televisão, não desmerecendo nenhum, alguns programas que só falam mal da nossa cidade. Sites de notícias que só falam... Tudo bem, você tem que mostrar as mazelas, mas tem que dar sugestão daquilo que pode ser melhorado. Qual o caminho? O caminho que nós temos que fazer, unir forças. O prefeito com o orçamento que tem, reinventou, pegar a Câmara dos Vereadores, e o morador também fazia parte dele. O que precisa é um planejamento estratégico. Nós temos 1.200 quilômetros de rua. Desses 1.200, até a gestão passada, tinham 800 que eram pavimentados. Metade deles com drenagem. E a outra metade, asfalto que foi feito sem a drenagem, feito até pelo governo do estado, com a intenção de atender a comunidade, que não resolveu muito problema, porque o lençol freático nosso aflora muito e o volume de água é muito grande em Porto Velho. Nós temos milímetros, nem milímetros, é metros de água. E isso faz com que a prefeitura tenha problemas. O maior problema da cidade é o gargalo da alagação. Cruzamentos, Rio Madeira com Rio de Janeiro, Rio Madeira com Amazonas, Guaporé com Rio de Janeiro, Vieira Caola com Pinheiro Machado, Vieira Caola com Amamoré. E esse estrangulamento de água faz com que a água invada as casas. Então nós temos que fazer uma drenagem. Bairro Igarapé, Lagoa e Lagoinha, ao meu ver, Zona Leste, o principal problema, e parte da Zona Norte. Precisa drenar e jogar para a BR. Minha sugestão, se eu fosse o prefeito, eu já sugeri para o Mauro e para o Roberto, nós abriríamos um canal do Ronaldo Aragão, que é o último bairro de Porto Velho, na Zona Leste, até o Cainágua, mais uma galeria aberta, como tem nas principais cidades brasileiras. Fortaleza tem, Salvador tem, São Paulo tem. Você tem o escoamento da água da chuva, que vai cair lá no Rio Madeira, não precisa nem estação de tratamento. Não é água servida, é água da chuva. Você faz ela com queda, porque a gente tem um aclive. Saindo lá do Cainágua, se você pegar ali da Praça da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, é só ladeira, Sérgio. Você sobe ali da Praça da Madeira Mamoré, sobe uma ladeira. Desce de novo ali na Farquhar, outra ladeira. Aí você desce na Antigas Pernambucanas, subiu de novo outra ladeira, até chegar nas Nações Unidas, não é? É verdade. Aí você vem no plano, até onde? Até a Rua Amazonas. Chega na Rua 3, na outra ladeira. Calcula quanto dá em metros de lá para cá. Então você pode fazer do Ronaldo Aragão até lá num trecho de 9 quilômetros. É o que tem dali até na outra ponta. 9 quilômetros de drenagem com galeria. Você joga a água toda ali dentro, vai com a água da Zona Sul, com a água da Zona Norte, da região central e Zona Leste. É menos o problema. Mas, Marcelo, nós vamos ter que atingir casas ali. Urbaniza, indeniza. Busca recurso federal. É uma solução. Quer ver outro problema seríssimo que nós temos? E a culpa também é nossa. Problema do IPTU. Pois é, isso eu queria te perguntar. Por que tão pouca gente paga IPTU, Marcelo? São vários fatores. Um deles, o erro partiu da própria Câmara Municipal. A Câmara aprovou, eu não sei se eu me incluí na época, quando foi aprovada essa lei, e se não tivesse me sido culpado do mesmo jeito, que o cara só vai pagar os últimos 5 anos. Ou seja, o morador está lá, ele tem 10 anos que ele não paga IPTU. Esses são um dos motivos. 10 anos sem pagar IPTU. Aí ele vai lá negociar na Secretaria de Fazenda, ele só paga os últimos 5 anos. Você deixa 5 anos sem receber. Ah, mas a lei diz que quando ele não pagar, for ajuizado uma ação contra ele, ele é obrigado a pagar. Quantos procuradores nós temos na PGM, na Procuradoria Geral do Município, para ajuizar a ação contra o morador devedor? Pouquíssimos. E não vão fazer? Solução do problema do IPTU, porque são 60%.
60%. Digamos que nós tenhamos aqui em torno... 60% que paga ou que não paga? Que não paga. A maioria não paga. A inadimplência passa de 60%. Até 2016, não sei agora 2017, porque a campanha foi pouco vultuosa também. E ainda mais nessa crise toda. Aí você tem lá as pessoas... Faz o seguinte, prefeitura, através da Cenfaz, vamos estagnar juros e multas, fazer com que o morador pague. E aí, se ele tiver uma dívida, não fazer com que ele pague integral, pague parcelado. Porque quando você chega no mês de janeiro, tu tem escola de menino, quem tem filho em escola particular, tem material escolar, fardamento escolar, a festa de final de ano, PVA do carro. Aí tu vai pagar IPTU? Não, eu vou deixar aqui porque meu vizinho está 6 anos sem pagar, eu não vou pagar também. Mas se eu pegar aquele valor que ele tem, a média de IPTU aqui é R$250. Eu dividi aquele valor que está atrasado dele em 12 parcelas, o atrasado em 12. Ele vai embutir numa conta como se fosse pagamento da conta de luz dele de água. 20 reais por mês. 20 reais por mês. Ele paga, mas 300 ou 250 ele não tem como pagar, pô. Ele vai tirar esse recurso. E por que isso não foi feito ainda, Marcelo? Cabe ao executivo. Uma ideia, viu, Wildo? Cabe ao executivo. Marcelo, qual é o teu futuro? O que está pensando do futuro? É incerto. Depois de tudo que eu vivi, Sérgio, eu fico pensando o que eu vou fazer politicamente. Eu não sei. Eu vou esperar ainda até o final desse ano para ver o que eu decido. Se eu cumpro os 4 anos de mandato e largo a vida política eletiva e continuo minhas atividades, ou se eu resolvo ser candidato. Se candidato a deputado estadual, não sei. Final do ano eu vou tomar essas decisões. É muito cedo para tomar decisão, até por conta disso tudo que você vive. Eu não quero isso para minha família. Se você disser assim, Marcelo, dá um conselho para quem quer ser político, não seja não, meu irmão. Não seja não, que o ofício é muito grande, o ônus é pesado. Ah, é bom. Você está lá dentro, vai continuar. Eu tenho inúmeras pessoas que gostam do meu trabalho, milhares. Eu fico feliz por isso. E tenho pessoas que têm uma ligação fidedigna comigo. Fico feliz por isso. Mas às vezes é melhor você ter outro viés. Eu sou jornalista. Eu estou político. Enquanto for da vontade de Deus, eu tiver essa vontade, eu vou continuar. Mas eu vou decidir isso no final desse ano. Tu sempre foste um cara muito bem relacionado, bem humorado, aparentemente feliz. Tudo que te aconteceu te deixou triste, entristecido, tu piorou de ânimo. O que aconteceu? Sérgio, não tem quem não fique com situação ruim. Eu tive depressão durante muito tempo. Eu não queria ver ninguém. A depressão vem, isso é natural. Hoje não. Eu me apego muito a Deus. Tudo que eu tenho na minha vida eu entrego na mão de Deus. Quando eu tenho um sufoco, qualquer tipo de... A Bíblia já diz, no mundo tereis aflição, mas eu, Deus, seria o refrigério. E eu me apego muito a Deus e isso tem fortalecido muito a mim e a minha família. Na Câmara de Vereadores, muito renovada, só 7 se reelegeram, nós temos hoje 21 vereadores. Isso é pouco, é muito? O que o senhor acha disso? O impacto financeiro que nós tivemos na Câmara é reflexo do aumento. Nós tínhamos, no meu primeiro mandato em 2009, éramos só 16 vereadores. Eu até apresentei proposta no ano passado para voltar para 16 ou 17 vereadores. E fui voto vencido. Como é um colegiado, a gente tem que ter unanimidade na votação. Eu fui voto vencido. Mas ainda vou propor para a Câmara andar, caminhar bem, ela não precisa de 21 vereadores, bastam 16 ou 17. Não precisa mais que isso. Mas, Marcelo, é muito vereador, por quê? Mas são 16 vereadores para andar na cidade inteira. São 1.200 quilômetros de rua, pelo menos em 70 bairros. Aí você tem que dividir o Baixo Madeira. Nós temos quase 12 mil quilômetros de malhas viárias na região de Jaci, Paraná e Ponta do Abunã, região da 319, Bacia Leiteira e região do Baixo Madeira, que não tem estrada, mas tem a via fluvial com várias comunidades. Marcelo, nós temos mais uns minutos, eu quero falar 2 assuntos aí. Primeiro, os jovens. Nós estamos com um grande número de jovens desempregados. Grande número. O que a Câmara, o que você como vereador pode fazer para ajudar essa gente? Além de desempregados, a maioria deles está se envolvendo em crimes, entre eles o tráfico de drogas, que é uma forma que encontraram rápido de tentar ganhar dinheiro. A Câmara não tem poder de gestão, porque a Câmara, é bom que a população entenda, Sérgio, ela não é ordenadora de despesa, então nós não podemos criar um projeto de lei que vá onerar financeiramente a Prefeitura, nós não podemos. Tem que partir do Executivo, mas podemos. A Sendestur, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, ela tem lá o Cine tem que melhorar seu atendimento, mas com oportunidade de emprego. Fazer um levantamento geral, não só o Cine, como o Sistema S como um todo. Nós viemos nas empresas. E o que precisa, além de empregar o jovem, é qualificá-lo.
Porque às vezes eles dizem assim, não tem emprego. Tem, em alguns lugares tem. O que não tem é mão de obra qualificada. Então vamos juntar o Sistema S com o Cine, Prefeitura e a Câmara sendo também uma das fiscalizadoras, com sugestão, fazer com que haja curso profissionalizante de graça. E esse curso profissionalizante numa área que tem um emprego. Que se não tiver, não adianta. O cara faz o curso aí. Bombeiro Civil, não desmerecendo, não tem emprego. Ele faz para vigilante, não tem emprego. Ele faz o curso técnico de enfermagem, não tem emprego. É verdade. Nós temos que buscar algo que tem emprego. É verdade. Temos mais um minuto. Eu queria deixar para te falar, Marcelo, o que tu quiser, para falar com a população, deixar uma mensagem de otimismo ou até de pessimismo, se tu achar que não tem solução, essa crise tem cura, não tem cura, enfim, tem um minuto para dizer o que tu quiser. Obrigado, Sérgio. População, quem faz a cidade somos nós, no contexto todo. O morador do alto, baixo, clero, aquele lá que está desempregado, o empregado, o outro que é empresário, enfim, os agentes políticos. Nós temos que ter otimismo. A cidade de Porto Velho é uma cidade maravilhosa. Não porque eu nasci aqui, eu tenho amores e fico chateado quando alguém comenta que aqui não é uma cidade ruim. Por mais que tenha seus problemas, suas peculiaridades, nós temos uma cidade que nos abrigou. Ela é a melhor cidade do mundo para se morar. Então vamos unir forças. E antes de fazer julgamento de qualquer pessoa, seja seu vizinho, o seu parente ou alguém que é agente político ou agente público, vamos pensar, não fazer julgamento porque nós podemos ser julgados. Porque, às vezes, quando a gente faz um julgamento precipitado de alguém, a gente acaba cometendo o crime para nós mesmos. Então não vale a pena a gente julgar pelo que foi comentado. Vamos ter a certeza do ato. Eu sou otimista na minha vida e o que aconteceu comigo eu já deixei para trás, eu nem lembro mais. É tocar daqui adiante. Tenho 4 anos para estar como gestor dentro da Câmara, ajudando a desenvolver a cidade como eu fiz ao longo dos 2 mandatos. E vou continuar fazendo, mas eu quero a sua participação. Marcelo Reis, jornalista, apresentador de TV, repórter policial, carregador de câmera. Esse cara tem história. Eu fico muito feliz com a sua presença, foi um prazer conversar com você, Marcelo, e quero colocar esse espaço à sua disposição sempre que você achar que tem que prestar contas da sua atividade. Tudo que você fizer de bom para essa cidade, você faz de bom para nós aqui da SIC TV. Amigos e amigas, agradecendo mais uma vez o nosso vereador, nós agradecemos muito você também, que nos prestigia. E eu fiquei muito feliz que a penúltima gravação que fiz lá no Gente de Opinião, houve mais de 60 mil acessos. É uma coisa que nos deixa muito felizes de um lado e muito assustados de outro, pela responsabilidade que nós temos. Um grande abraço a vocês e até a próxima edição do Direto ao Ponto.